Professor Ian aqui. Hoje nós vamos continuar falando sobre diferenças dos luteranos, né? O vídeo anterior, eu vou colocar na descrição, fala a diferença entre luteranos e calvinistas, e eu apontei algumas, tem muito mais, mas aí a gente vai falando aos poucos. Mas agora a gente vai falar sobre onde a gente está mais perto, né? Nossa doutrina, dos católicos ou dos evangélicos, né? É importante frisar que nós somos uma igreja evangélica, né? Nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né? E as duas maiores igrejas luteranas do Brasil, elas são evangélicas, né? E também a de confissão luterana, a Igreja Evangélica de confissão luterana no Brasil. Nós somos a primeira igreja evangélica que existiu, né? Quando teve a reforma, os católicos xingavam quem aderia à reforma de luteranos, como se eles estivessem sendo seguidores de Lutero e não de Cristo. E Lutero odiava isso, ele falava, eu sou um verme, não é para usar meu nome para isso, entendeu? E os próprios luteranos não concordavam, então eles se diziam cristãos ou evangélicos, né? Então, mas acabou pegando, né? Todo apelido que a gente não gosta acabou pegando. E assim, Lutero foi o que Deus usou para organizar a reforma, né? Não foi só ele que fez a reforma, ele tinha uma equipe, né, cara? Uma equipe para ajudar. Mas ele era o que conseguiu mais trabalhar em questão de organizar a reforma, porque os companheiros dele da reforma, cada um tinha uma área, então ele consultava, né? Tipo, essa parte aqui, o que que é, então ele escrevia. E tem muitos escritos de Lutero, você pega os comentários bíblicos de Lutero, uma boa parte deles não foi Lutero que escreveu. A aula que ele dava e as pessoas tomavam nota, escreviam e lançavam como livro, mandava para ele, né, o manuscrito, para ver se ele concordava. Ele falou, não, realmente foi isso que ensinei. E aí lançavam como sendo obra de Lutero, né? Na época era o começo da imprensa, né? Então eles imprimiam e lançavam porque era o que Lutero ensinou, entendeu? Mas Lutero não escreveu, né? Isso aí é que nem o apóstolo Paulo. Se você for ver lá em Gálatas 4, ele era quase cego. Ele falava do espinho na carne dele. Eu acho que o espinho na carne dele era a cegueira, né? Ele era quase cego. Então ele tinha Festo, ele tinha Timóteo, ele tinha outros ajudantes que escreviam por ele. Ele ditava, ou ele ditava para a pessoa e ia lá. Então a mesma coisa no Lutero, ele tinha uma equipe, entendeu? Para escrever. Ele não tirava as ideias da cabeça dele, mas Deus usou ele para organizar a coisa. Então, nós não nos ofendemos quando nos chamam de luteranos, porque apesar de Lutero ter errado em muitas coisas, Deus usou ele, cara, tipo assim, para fazer uma obra boa, né? Você pega na Igreja Católica, você tem a Ordem dos Franciscanos, a Ordem dos Agostinianos. Não é que eles adoram Santo Agostinho ou adoram São Francisco de Assis. É porque eles concordam com a doutrina, eles são focados na doutrina desses santos, e aí recebem esse nome porque esses santos são a parte do trabalho deles, né? Deixa eu consertar um pouquinho aqui a câmera. Então, tá, beleza. Então, assim, era uma equipe, né? E aí, na época, começou a ter uma liberdade religiosa relativa. Não existia ideia de separação entre igreja e Estado. Então, assim, a igreja mandava no Estado e o Estado mandava na igreja. Então, eles tinham que concordar. E, na época, era um movimento político tenso, né? O imperador ali da região da Alemanha, ele era o rei da Espanha. E aí, ali, a região da Alemanha era chamada de Sacro Império Romano Germânico. E esse rei da Espanha era parente do Papa. Então, era assim, tipo, você tinha muitas tensões ali. A França queria invadir a Inglaterra e a Espanha. A Inglaterra, o rei era casado com uma espanhola, então, tipo, e ela não dava filhos. Então, se ele morresse, ela ficava como rainha, sendo que ela era espanhola. Então, a Inglaterra iria virar uma parte da Espanha. Então, sim, por isso que pediram tanto para o rei ter descendente. Ele pediu o anulamento do casamento dele para ele poder ter filho e continuar o trono da Inglaterra, continuar com um inglês, não com uma pessoa estrangeira, né? E aí o pessoal, aí que nasceu a igreja anglicana. Na verdade, ela sempre existiu, né? A anglicana sempre foi a parte, assim, sabe? Que nem, sei lá, os franciscanos, eles são muito diferentes dos demais. Então, eles
Se eles, de repente, acontecer alguma coisa, uma desavença com a Igreja Católica, e eles formarem uma igreja franciscana, é uma coisa que sempre existiu, é uma ordem, né, que saiu da Igreja Católica. A Anglicana também, era a Igreja Celta, que existia, e não era subordinado ao Papa, não era. Depois, com o tempo, eles se uniram ao Papa, e aí se tornaram uma parte da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí o rei Henrique VIII anulou essa integração com a católica, né? Ele anulou, na verdade, não é que ele saiu, assim, a Igreja Celta não foi fundada pela Igreja Católica, não tinha, o único vínculo é que eles eram subordinados ao Papa, mas eles sempre funcionaram de forma diferente. E aí o rei Henrique VIII anulou e separou da esposa dele para poder ter um herdeiro, né? Mas aí é coisa para outra história, né? O vídeo não é sobre isso. Mas assim, na Reforma você tinha um clima político muito grande e assim, uns problemas políticos muito grandes e aí a Igreja Católica não queria passar por uma reforma, não queria, né? Porque tinha questões políticas envolvidas, né? A questão de domínio do rei, do Sacro Império Germânico, porque Lutero, uma das propostas de Lutero era a igreja ora e o cristão labora, e o cidadão labora, ou seja, a igreja cuida da parte religiosa e o cidadão cuida da parte civil, entendeu? Então era tipo como se fosse uma separação igreja e Estado, ainda não era, porque Lutero ainda achava que algumas questões religiosas deveriam ser tratadas pelo Estado. Então, tipo, não era 100% separação entre igreja e Estado, né? E já dos luteranos com o Estado, a gente não podia reclamar de nada porque foi estabelecido por Deus. Então, a gente não se meteria no Estado, mas teria que deixar o Estado se meter na igreja. Então, tipo, isso foi rejeitado, né? Um monte de propósito, Lutero, né? Justificação pela fé. Aí, como é que a igreja da época ia se sustentar, ser tão rica como ela era, se você não paga indulgência, não paga pelo casamento, não paga pelo batismo, não paga para nada, né? E aí vai ser difícil, né? Você se sustentar só com ofertas, né? Então, tipo, como é difícil para nós protestantes, né? Então, assim, não rolou a reforma dentro da Igreja Católica, teve que rolar fora. Aí no vídeo anterior eu explico como é que foi, tá lá na descrição. E aí o pessoal pergunta, tá, mas luteranos são mais para os evangélicos ou são mais para os católicos? Porque tem luteranos que dão muito importância para a Igreja Católica. Eu, por exemplo, se eu viajo e não tem igreja luterana perto, eu vou na católica, não vou na igreja evangélica. E eu só vou à igreja evangélica se me convidarem, né? E tem a dos meus tios aqui, Assembleia de Deus também, que eu amo eles. Fazem um trabalho maravilhoso, então eu vou lá também, quando dá tempo, assim, durante a semana, eu dou uma passadinha lá, só para dar uma força para eles, né? Agora, se fora eles, assim, se você me convidar para ir na sua igreja, eu vou. Eu tenho muito interesse em coisas da igreja, eu sempre fui de visitar muitas igrejas, assim, sabe? Só que, assim, eu visitava outras religiões, que nem Seishunoye, os Mormons, a Testemunhas de Jeová, budista, não era bem budista, era Perfect Liberty, Igreja Messiânica Mundial, chegaram até a me colocar como membro da Igreja Messiânica Mundial. Eu falei, ué, peraí, eu nem fiquei sabendo, nem dei meus documentos, não dei autorização nenhuma, eles falaram, me colocaram como membro da Igreja Messiânica Mundial, porque eu gostava de ir lá para fazer amizade, conversar com as pessoas, entender o que elas creem, né? Mas aí, quando eu comecei a ir em outras igrejas evangélicas, eu comecei a ser expulso, né? Porque na época tinha uma moda de que existiriam satanistas infiltrados nas igrejas, e eu era satanista porque, né, tatuagem, brinco e tal, então, tipo, eu fui expulso 2 vezes de igreja. Eu falei, já que a igreja evangélica não me quer, então... Aí eu era isso foi antes, né? Eu virei satanista, né? Fiquei um tempo como satanista, voltei para a igreja, mas aí eu procurei igrejas mais acolhedoras, né? Que perguntava se a igreja ia me aceitar do jeito que eu sou, se eu podia participar do culto, se eu podia assistir o culto sem ser hostilizado, sem ninguém me expulsar. Então eu fazia isso, e nem sempre dava certo. Tinha gente que falava, vai para outra igreja, entendeu? Então, assim, eu não posso ir em igrejas evangélicas, é muito raro, né? Imagina, eu ir numa presbiteriana. Eu não voto no Bolsonaro, nem sou de direita, também não sou de esquerda. O pessoal lá perguntando a minha posição política, eu vou ser expulso da igreja, né? Eu não voto no Bolsonaro.
Então, Presbiteriano do Brasil, né, a IPB, ou eu ir em outras, assim, que já tem problema com o meu visual, tá? Então, tipo, hoje com essa polarização política, né? Então, com certeza eu seria expulso ou por política ou pelo meu visual. Então, assim, a não ser que eu tenha certeza de que eu não vou ser maltratado, eu até consigo visitar, mas eu prefiro não visitar. Se ninguém me convidar e ninguém me der essa segurança de que eu não vou ser maltratado, eu não vou segurar. Então, assim, tipo, na católica eu não tenho esse problema. Na católica eu posso participar e ninguém vai me encher o saco, entendeu? Então, tipo, então luteranos é mais perto da católica do que a evangélica. Não tô falando isso. Tô falando de mim. Eu, como uma pessoa alternativa, que tem gostos alternativos, não sou bem-vindo na maioria das igrejas evangélicas. Eu sou bem-vindo na católica. Então, eu prefiro 1000 vezes ir na católica e ser bem tratado do que ir numa igreja evangélica e ser maltratado. E assim, os luteranos desenvolveram as suas doutrinas, né? Eu sou luterano confessional. Assim, a gente se autoproclama confessional porque a gente segue todas as confissões luteranas, tá? Não vai ter corte, tá? As igrejas, muitas igrejas luteranas, não, né? Que nem a ISLB, a Confissão Luterana. Ele só tem como declaração de fé a Confissão de Augsburgo e o Catecismo Menor. E também são simples, símbolos. Para nós, tipo, nós pastores, os membros não precisam fazer isso, mas se eles discordarem e fizerem diferente do que ele diz no livro de Concórdia, não vai ter coerência, né? Eles são luteranos e são contra o livro de Concórdia, luteranos confessionais contra o livro de Concórdia. Assim, não vai ser excomungado, mas não vai ter coerência, né? Não é o cara falar, eu sou luterano, mas eu acredito em falar em línguas. Não, a gente não acredita em falar em línguas estranhas que ninguém conhece, né? A gente acredita em falar línguas estrangeiras, né? Não estranhas. E aí fica complicado, como é que a pessoa se diz luterano, faz isso, né? Que nem eu conheci uma vez um luterano que era espírita. Ele é espírita e luterano ao mesmo tempo. Então, assim, a gente não excomunga gente assim porque era uma ignorância que ele tinha, né? Era uma ignorância. Isso foi resolvido depois e tal. Então, assim, a gente... eu dou mais valor, assim, para a igreja católica do que para as igrejas evangélicas, porque eu sou bem tratado, né? Agora, quando se fala de doutrina, nós não somos parecidos com os católicos. A gente se veste parecido. A gente se veste parecido porque a gente é uma igreja que segue... que é de 1517, a gente segue o cristianismo antigo. E todas as igrejas antigas se vestem com paramentos, casula, estola, tudo mais. Isso acaba com lá pelo século XVIII, né? O pessoal, ou 17, acho que século XVII. Isso acaba ali na Inglaterra, que os puritanos eram contra as vestes litúrgicas. Então, a Inglaterra chegou a ser dominada pelos puritanos, né? Então, eles não usavam vestes talares, que nem a gente usa. Eles foram para os Estados Unidos, né? Fizeram a migração e aí lá eles não usavam, era tudo puritano, né? Então, eles não usavam vestes talares. Aí, no século XIX, XX, veio o terno e gravata, e é isso que eles usam, terno e gravata, é o uniforme deles. Para nós, não, nós temos as vestes talares. A ideia é que ninguém preste atenção se a gente for de terno e gravata, se o terno é bonito, se ele está bem cortado e tal. Você tem que prestar atenção em Jesus. Então a gente usa vestes talares para esconder os nossos gostos pessoais. Né? Tem um monte de tatuagem, uso brinco. Nós estamos na igreja para cultuar. É um culto para Deus ou é um evento sobre estética, sobre alternativa e tudo mais? É um culto para Deus. Então eu tiro os brincos e o talar esconde minhas tatuagens, porque não é sobre mim o culto, as pessoas não têm que prestar atenção na minha tatuagem, eu brinco. Por isso que eu tiro, entendeu? É para prestar atenção em Cristo. Aí acaba o culto, eu coloco tudo de volta, volta ao normal. Mas ali no culto é para Cristo. Eu não tenho esse direito de roubar a atenção para mim, eu não tenho esse direito. Então, eu tiro. Nas igrejas evangélicas, a igreja católica pensa a mesma coisa que nós, nisso nós somos semelhantes à igreja evangélica, mas assim, a igreja católica meio que supervaloriza esse momento da missa, né? Mas, enfim, vou deixar o vídeo tão longo, já está 14 minutos já. Então, assim, a gente não é parecido com os evangélicos desse jeito. A nossa doutrina é do século, na verdade é do século I, a Bíblia, né? Só a Escritura.
E os evangélicos, no nosso sola escritura é diferente dos evangélicos e do entendimento da escritura dos católicos. Nós não cremos igual a eles, não somos próximos deles nessa questão. Por quê? A Igreja Católica acredita que o magistério, o papado e a tradição são os intérpretes da Bíblia. Você lê, você tem que pesquisar o que a Igreja Católica, qual é a interpretação católica oficial disso daí, ou alguma carta do Papa e tudo mais. Você não pode interpretar a Bíblia com a própria Bíblia, né? Você não pode, vou comparar isso com outra passagem da Bíblia para entender o que está acontecendo. Não, você tem que comparar com o que diz o magistério, com o Papa e tudo mais. Então, a gente tem essa diferença. Na igreja evangélica, a grande maioria delas, a interpretação é a experiência pessoal. Então, tipo, eu tive um sonho, eu ouvi uma voz, eu sei lá, entendeu? Imaginei, é tudo imaginação, né? Para mim, esse versículo significa isso, para mim é a cura. Eu lembro até uma vez que um senhor bem mal educado, né? Uma senhora, isso na época do Orkut, ela tinha sobrevivido ao câncer, né? Vencido o câncer. E aí ela gostava muito daquela música Rompendo em Fé. E aí ela falava, essa música é muito importante. Aí chegou esse cara mal educado pra caramba, falando que a música é herege e que ela tá em pecado em gostar disso, entendeu? Um reformado, né? Bem radical. E não é assim que funciona, cara. A música realmente tem letras nos problemas. O brasileiro, essa é uma cultura brasileira que eu não consigo aceitar, cara. Não consigo. Tipo, a música tem partes muito boas e tem partes ruins. Por que a gente não filtra, né? A música, aquilo que eles falam de ruim, a gente deixa pra lá e curte as partes boas. Não pode ouvir essa música. Não pode ouvir essa banda, né? Que nem eles falam de banda de metal. A banda tem uma música que fala de Satanás, o resto fala de aliens e tudo mais e tal. Joga fora, apaga essa música, a banda inteira do celular. Esquece a banda, porque eles têm uma música ruim. Então, o povo brasileiro é assim, né? Que nem agora o SUS. A gente tem um monte de problema no SUS, né? Então vamos acabar com o SUS, né? Tipo, e aí tem que pagar pra usar o hospital, né? Não faz sentido, cara. Brasileiro é assim, né? Acabaram com os manicômios, aí pessoas que estão em estado grave de doença mental, desconectadas da realidade, elas têm que ser tratadas pela família. Pela família e não pelo Estado. O Estado tirou a sua responsabilidade disso. Então, a família que não tem treinamento nenhum, não fizeram psiquiatria nem nada, vai ter que cuidar desses pacientes. Então, assim, eu não gosto da mania de brasileiro. Não tá ruim, então vamos acabar logo com isso. Não, vamos melhorar. Tá ruim, vamos melhorar. Não vamos melhorar, vamos jogar fora. Enfim, eu não concordo com isso. E aí, assim, as igrejas evangélicas é muito essa questão da experiência, né? Então, tipo, eu tava falando, né? Essa amiga minha, uma senhora, né, que venceu o câncer, ela postou que essa música foi importante, e o outro já falou que essa música era herege, que ela é herege por curtir a música, cara. Tipo, isso não tem nada a ver, cara. Curte a música, entendeu? A parte ruim tira, a parte boa ouve, entendeu? Você não precisa jogar fora a música. Eu, por exemplo, detesto o worship diante do trono, mas eu não falo que é pecado, porque não é pecado. Eu só não gosto nem das letras, nem do estilo musical, né? Eu sempre estou detonando diante do trono, música worship e tudo mais, mas a igreja que toca música worship ou diante do trono está em pecado? De jeito nenhum. Eu não gosto, mas o pastor da igreja tem a responsabilidade de analisar as letras, né? E o ritmo também, porque se for um ritmo muito acelerado, a congregação não vai conseguir acompanhar e tudo mais, né? E isso tem isso. Então, talvez essa seja uma outra diferença com os evangélicos, né? Será que o ministro... eu sei que, tipo, nas igrejas evangélicas tem uma equipe de louvor e eles que decidem o hino. E aí o hino está desconectado da pregação que vai ser feita, né? Você canta uma coisa e a pregação vai ser outra. Na luterana, não. Eu, como pastor, eu escolho hinos que estão dentro da pregação que eu vou fazer, né? As passagens bíblicas foram escolhidas na década de 70 para cada final de semana, então eu olho as passagens escolhidas, monto meu sermão e escolho músicas que estão de acordo com aquilo que eu vou pregar. Entendeu? Dos evangélicos, não. Cada um coloca, né? A Igreja Católica, eu não sei dizer. Não sei se o padre combina com a equipe de louvor. Mas, assim, nas que eu fui, geralmente era a capela. Quem começava a cantar era o próprio padre. Não tinha
banda para tocar. Era o padre que cantava, as pessoas cantavam a capela, sem instrumentos. Então, acho que eles devem ser igual a gente, né? O padre escolhe músicas, hinos coerentes com a mensagem que ele tem para passar, né? Então, assim, nós temos doutrina, nós somos distantes, então, dos evangélicos e dos católicos, né? Os evangélicos, a maioria deles é nestoriana, eles acreditam que Jesus é 50% Deus e 50% homem. Então, quando a Maria é a mãe da parte humana de Jesus, do 50% humano, não do 50% divino. Então, eles dividem Jesus em duas pessoas. Nós somos contra isso. Jesus é uma pessoa só e a Maria é a mãe de Deus, como Isabel proclamou, né? Que honra vir me visitar a mãe do meu Senhor. Você pega o Novo Testamento, que Deus era chamado de quê? Senhor. E Jesus é chamado na barriga da mãe da Maria ainda, né? Na barriga da Maria ainda ele é chamado de quê? Senhor. Então, o nosso Senhor Deus, Deus Filho, Maria é a mãe dele, entendeu? Então, tipo, nós acreditamos nisso, já os evangélicos não acreditam nisso, poucos que acreditam, né? Modismos, né? E agora tem parede preta, luzes e tudo mais. Daqui a alguns anos isso vai ser coisa do passado, né? Você tinha motivos, por exemplo, de dança. Hoje é uma igreja ou outra que ainda dança na igreja. As danças acabaram, entendeu? Então, tipo, você tem um monte de modismo que os evangélicos adotam. A cada 5, 10 anos eles estão mudando a doutrina deles para se adaptar a algum modismo, né? Nos anos 90, eu lembro muito bem, várias bandas gospel gravaram um CD contra a fome e contra as armas, né? Eu lembro até que em shows cristãos eles pediam para quem tivesse armado colocasse as armas ali no palco. Ia um monte de gente levar a arma, porque a gente pregava contra a arma, né? A arma de fogo. A arma de fogo era só para a polícia. Isso nos anos 90. Agora mudou, né? Parece que Deus mudou de ideia, né? Agora o evangélico prega a favor da arma. E se a pessoa está passando fome, meritocracia, filhão. Ela está passando fome porque quer, porque merece, entendeu? Ela não foi atrás, não acordou cedo, não foi atrás de trampo. Então, se ela está com dificuldade financeira, se o seu vizinho está com dificuldade financeira, a culpa é dele, né? Meritocracia. Então, eu não vou ajudar o fracasso dele, porque ele fracassou, por isso que ele está com pouca comida. Então eu não vou ajudar, entendeu? Então, tipo, cara, mudou totalmente. É uma doutrina que eu considero diabólica, né? Os evangélicos abandonaram a doutrina que eles tinham nos anos 90 e agora mudaram totalmente de doutrina. E essa doutrina de agora nós discordamos, né? Nós discordamos. Tem que ajudar as pessoas que estão passando necessidade. E a questão da arma é uma questão relativa, porque a igreja luterana é muito rural, né? Então, tipo, tem fazendas que é muito isolado, muito longe. A igreja luterana não fala nada de armas, porque assim, tem situações onde isso pode ter que ter uma arma, né? Tipo o pessoal da fazenda que mora muito longe. Eu tive um colega de turma no seminário que eles são fazendeiros, né? Mas fazenda familiar, não são latifundiários, bilionários, nada disso. É fazenda familiar, né? E aí os bandidos entraram lá, trancaram a família toda no banheiro, roubaram os tratores, roubaram um monte de coisa. Então, seria bom se eles tivessem arma ali para se defender, porque você vai chamar a polícia, ela vai demorar 2 horas para chegar, literalmente, não é exagero, né? Tem lugares que são muito distantes, muito isolados. E aí, eu acho que nesse ponto, sim, mas é a minha opinião, não é o que a IELB fala, mas a IELB silencia sobre isso, primeiro porque ela não é para se meter em política, né? A IELB não tem que se meter o que os deputados têm que votar ou não. A IELB não se mete com política, tá? Então já começa por aí. A causa pode ser justo que for, mas a gente não dá ordens para o Estado. A gente não dá ordens para o Estado. O Estado é governado por pessoas eleitas. A igreja não tem que mandar no Estado. Assim como o Estado não pode mandar na igreja, né? Tem essa questão, né? E tem situações que pode caber, né, essa questão do armamento, mas a maioria não. A gente era muito contra nos anos 90, muito contra. Só se fosse nessas situações especiais, mas numa cidade grande andar armado, né? Shows gospel era tudo em cidade grande. Então o pessoal jogava arma no palco, cara, pra ser destruída, entendeu? Então, tipo, a gente arrecadava um monte de arma de fogo pra ser destruída. Mas aí os evangélicos abandonaram o que eles criam antes, né? A doutrina de Jesus e estão na doutrina de gente armamentista, né?
Então, assim, a gente tem essa diferença. A gente não fica mudando por modismo. Não fica mudando. Não vamos entrar em pautas políticas ou essas coisas. A gente teve, por exemplo, dança litúrgica. Não deu certo. Não funcionou. Porque o pessoal não gosta de modismo. O pessoal da igreja luterana não gosta de modismo. A maioria está no interior. No interior, o pessoal é muito... Eu ouvia muito quando eu fui pastor no interior, né? Ou quando eu estudava no seminário, que não era uma cidade interior, mas estava próximo do interior. Então, o pessoal falava assim... Sempre foi assim, é assim e sempre vai ser assim. Então, eles não gostam de mudanças no interior, eles não gostam. Então, esses modismos evangélicos nas igrejas luteranas não funcionam, não funcionam. Ninguém adere a isso, ninguém apoia esses modismos. Aí tem um entendimento sobre Deus, né? Tem, por exemplo, a teologia da prosperidade. Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade. Não, Deus não tem, não é questão de, Deus não quer que a gente fique, não é que ele não quer. Ser rico não é uma pauta cristã, né? Pelo contrário, é mais fácil passar um camelo na ponta de uma agulha. A agulha não era portão em Jerusalém, a agulha de costura mesmo, do que um rico ir para o céu. E aí os apóstolos falam, nossa, então é difícil, impossível o rico ir para o céu. Aí Jesus fala, que para os homens é impossível, a Deus é possível. Ou seja, Jesus abriu a porta para os ricos serem salvos também. Não é só o fato de ser rico que te torna uma pessoa condenada. Mas se você está buscando riqueza por ganância, por ambição, e não tipo para ter um conforto e poder ajudar o próximo com sua riqueza, então você está em pecado. Você não vai para o céu, provavelmente, né? Ou vai, não sei, mas você está contra Jesus, contra o ensino de Jesus, né? Ai, comprei um carro bom, Deus me deu, aí você tem uma vizinha que da mesma igreja que você, aí vai estar chovendo, você vai de carro confortável e a sua vizinha vai pegar ônibus, chuva, poxa, dá uma carona para ela, né, meu? Dá uma carona. Aí você fala, foi pra glória de Deus. Não foi pra glória de Deus nenhuma, não, cara. Você não tá usando o carro em favor do próximo, né? Ir pra igreja é fácil, todo mundo vai. Agora você tem que amar e ajudar o próximo. Deus não precisa das suas obras. Deus não precisa que você pegue seu carrão e vá pra igreja. Isso é uma necessidade sua, não de Deus. Deus não precisa disso. Mas você precisa fazer isso para alimentar a sua vida espiritual. E a sua vizinha também. Dá carona para ela. Entendeu? Então, aí sim é para a glória de Deus. Porque você está servindo o próximo. Deus não precisa de nada, mas o nosso próximo sim. Né? A sua vizinha precisa. Então, tá aí uma outra diferença entre nós evangélicos. Né? Os evangélicos são muito individualistas e materialistas. É meu carro, é minha bênção de Deus e eu não vou dar carona para ninguém. Que eu mereci, entendeu? Eu mereci, é meu carro, entendeu? Então, tipo, é uma outra diferença, né? Com os católicos, eles têm um sincretismo muito grande, né? De misturar o catolicismo popular, o catolicismo oficial. Você tem, por exemplo, a doutrina do Estado, a doutrina social da Igreja Católica, você tem questão de canonização, você tem um monte de coisa que a gente não crê também. A gente não crê. Né? A doutrina social da igreja tem algumas coisas aproveitáveis, aí você lê, escolhe lá o que você achar aproveitável, mas não é a nossa doutrina. Nós temos a doutrina dos dois reinos como doutrina social, então nós não concordamos com o católico, não concordamos na questão da adoração aos santos ou de pedir coisas para quem já morreu, né? Tipo a Virgem Maria. Eu amo a Virgem Maria e eu quero muito conhecê-la lá no céu. Mas ela está localizada lá no céu, ela não está aqui, ela não é onipresente, ela não pode estar em tudo quanto é lugar. Então, ela nem deve saber que eu existo, né? Eu vou ter que me apresentar para ela lá no céu, falar, ó, sou o Thiago, sou seu fã, dá um autógrafo aí para mim e tal. Tô brincando, né? Mas eu gosto muito da Virgem Maria. Para mim, depois de Jesus, é a minha pessoa favorita da Bíblia. A responsabilidade que ela tomou conta, cara, ninguém na história do universo fez, cara. Ser mãe do próprio Deus, cuidar, dar talquinho, limpar as fraldas do próprio Deus, né? Zelar pela saúde e pela segurança do próprio Deus, que se fragilizou, que se esvaziou e se tornou humano, cara. Imagina, ele se esvaziou no sentido que ele deixou a mão de ser de Deus, ele continuou sendo Deus, jamais ele deixou de ser Deus. E ele não é 50% Deus e 50% homem, ele é 100% Deus, 100% homem. Então, quando Maria limpava Jesus, ela estava limpando Deus, entendeu? Então, era assim. Mas ela não ouve minha oração. Se eu rezar para ela, ela não vai ouvir. Ela não está aqui, está lá no céu, entendeu? Então, a gente não reza para santos mortos, mas a gente considera os santos como exemplos. Nós
eu não vou usar a palavra veneração, porque hoje em dia a veneração está muito confundida com adoração. E nós não adoramos santos mortos, mas nós veneramos. Só que venerar no sentido de respeito. A gente não pede nada, não faz festa para santo, não faz nada. A gente simplesmente coloca ele em honra, né? Venerar seria isso, venerável Tiago, ou seja, é uma pessoa honrada, Maria é uma pessoa honrada. Então eu usaria a palavra veneração para dizer que nós honramos Maria, mas como vai ser entendida como adoração, então não vou usar a palavra veneração, mas nós temos admiração por Maria. Ele é nosso exemplo, assim como todos os santos do passado são nossos exemplos. Então, aí já estamos distantes da Igreja Católica. Nós não oramos pelos mortos. Tem alguns luteraninhos aí da internet dizendo que ora para a Virgem Maria, que ora pelos mortos. Não são luteranos de verdade. Muitos deles nem fizeram a profissão de fé, tá? Deixa essas páginas para lá. Mas tem algumas que têm melhorado bastante, né? Tem a ortodoxia luterana, a apologética luterana. Tem uma outra que entrou comigo, contato comigo essa semana, a gente conversou. Eu peço para você dessas páginas, a ideia não é que você largue a página, você não tem, eu fico feliz que eu ficaria muito feliz, né, vendo que tem tanta página luterana, seria muito legal, cara, se vocês não fossem tão babacas, assim, desculpa a palavra, né, tão agressivos, né, se vocês fossem tão agressivos com as pessoas, você não pode ter essa agressividade toda com as pessoas, entendeu? E vocês falarem mentiras em nome da IELB, falar que a gente acredita em alguma coisa que a gente não acredita. Nesses dias eu li uma dessas páginas dizendo que a IELB tem sucessão apostólica e é um sistema episcopal, só os nomes é diferentes. Não temos sucessão. Assim, pode até dizer que se fosse entre padres, tudo bem, né? Padres e pastores, aí a gente teria, porque o sínodo de Missouri não foi organizado assim, gente, vamos montar um sínodo e tal. Teve toda uma questão de perseguição lá na Alemanha, problemas econômicos e tal, e eles foram para os Estados Unidos, inclusive, com um bispo. Quem liderava a LCMS era um bispo, só que esse bispo cometeu coisas imorais e ele foi afastado, né? Ele foi afastado, e aí assumiu um pastor que foi ordenado por ele. Então, tipo assim, a gente poderia dizer que teve a sucessão apostólica até o século XIX, e ela continua nos pastores, né? Mas é mentira, a gente não tem isso. Tá nem aí para a sucessão apostólica. Isso é regra de homens, cara. Já que a Bíblia fala isso. Isso é regra de homens, entendeu? O sistema de igreja também, o nosso, é sinodal. Uma mistura é um pouco congregacional. Cada igreja tem a sua autonomia. Porém, nós temos uma sede nacional que avalia se há questões éticas ou teológicas ou doutrinárias para ser feita, entendeu? Então, tipo, não temos sucessão apostólica e estamos um pouco se lixando para isso. Então, tipo, daí já muda a Igreja Católica, que ela só aceita como cristãs quem tem sucessão apostólica. E assim, a maior autoridade na Reforma Luterana, que era Lutero, não era bispo. A Reforma Luterana não nasceu sob sucessão apostólica. Teve bispos que viraram luteranos, que mantiveram a sucessão apostólica. Você vai na Escandinávia, por exemplo, lá, o modelo é episcopal, eles são bispos e têm a sucessão apostólica. E isso não vale nada. Eles estão fazendo isso por uma questão histórica e tal, e não tem nenhum problema. Você vai fazer uma questão histórica, a gente está ligado e tal. E eu acho legal que nós, da IELB, não somos uma ruptura com nada, nós somos uma continuidade. Mas é a questão da sucessão. Então, assim, nós somos sucessores dos apóstolos, mas o que nos faz pensar em sucessão apostólica é a doutrina, que nós sigamos a doutrina dos apóstolos. Então, toda igreja que segue a doutrina dos apóstolos, ela tem a sucessão apostólica bíblica. A Bíblia não fala que a igreja vai continuar de bispo ordenando bispo. A Bíblia não fala, isso é doutrina de homens. Então, dane-se a sucessão apostólica. Não tem isso. Então, tá vendo? A gente já com católico também não tem isso. Então, assim, resumindo, a gente está distante da igreja católica, doutrinariamente, e está distante da igreja evangélica. E aí você tem o Hermann Sass, que era um pastor alemão ali na época do nazismo, ele combateu também o nazismo, mas ele teve que fugir, teve que se refugiar na Austrália, né? E ele fala isso, a doutrina luterana é solitária. A gente, tipo assim, se o católico vier, ele vai se identificar com muita coisa, mas muita coisa ele vai estranhar, porque a gente não é católico, está longe de ser católico. E assim como os evangélicos, eles vêm visitar a nossa igreja e eles estranham muita coisa, porque nós somos evangélicos, mas nós somos evangélicos com a doutrina desde o primeiro século, não com a doutrina de um apóstolo, de um bispo de hoje, né? Não, geralmente eles pegam dos Estados Unidos, né? Então não é doutrina nascida nos Estados Unidos, é a doutrina da Bíblia que a gente segue.
É a Bíblia, e aquilo que a Bíblia não fala, né? A questão da predestinação, que eu falei no outro vídeo, né? A Bíblia explica a predestinação? Não. Então a gente vai explicar? Não. É um mistério, né? A gente não vai usar a lógica e a razão para interpretar, para dar a palavra final na Bíblia. A gente usa a lógica e a razão, mas quem dá a palavra final da Bíblia é a própria Bíblia, né? Então a gente não aceita fechar doutrinas pela lógica e pela razão. Então nós não vamos explicar como acontece a predestinação. E também não sabemos explicar como Cristo está ali no corpo e no vinho. São mistérios de Deus, né? A gente não sabe, né? Ah, como é que é a questão da predestinação? Não sei. E Lutero até recomendava que a gente não falasse sobre isso, né? Vamos mudar de assunto, vamos pensar, tipo, quando você pensar em predestinação, pensa, Deus veio até você, Ele tomou a iniciativa e veio por você, e você foi batizado, então você tem que pensar nisso, eu sou batizado, eu sou salvo, o batismo salva, né, 1 Pedro 3,21, então você está salvo, né? Aí depois a gente entra na questão da justificação objetiva, né, Jesus morreu e salvou todo mundo, como diz um pastor, né, é muito difícil você ir para o inferno, você tem que passar pelo cadáver de Jesus para ir para o inferno, entendeu? Deus não quer você no inferno. Infelizmente, vai ter gente lá no inferno. Infelizmente, isso vai acontecer. Mas é porque as pessoas rejeitaram Jesus. Inclusive, muitos batizados. Quando você foi batizado, você é salvo. Você entra na família de Deus, você é salvo. Mas aí a pessoa... Isso é criança, né? A gente batiza criança. Ou mesmo um adulto, né? Mas aí passam-se os anos, a pessoa vai mudando de ideia, não quer saber de Jesus, quer saber de outras coisas e abandona a fé. Infelizmente, entendeu? E aí ela perde a salvação. Mas ela foi salva. Mas se ela se arrepender, a salvação volta para ela. Então, a justificação objetiva. Jesus salvou todo mundo. Mas aí tem a subjetiva. Quando você recebe essa salvação pelos meios da graça, palavra e sacramentos. E aí você, recebendo Jesus através da palavra e sacramentos, essa sua salvação é carimbada. Salvo. Mas você pode rejeitar. Passa os tempos, você rejeita, você vai querer seguir sua vida do jeito que você quer, aí você vai perder sua salvação, infelizmente. Mas se você crê em Jesus, você está salvo. Então foi batizado, você está salvo. Então ande como um cristão salvo. Viva a vida como um cristão salvo. Não viva a vida como um ímpio, né? Por gratidão a Deus, porque Ele te salvou. Então isso é justificação subjetiva. Você toma posse da salvação que Deus te deu e vive como um salvo. Agora, se você não quiser viver como um salvo, aí você perde a salvação, entendeu? Porque você não está crendo, você não creu, né? Você recebeu a fé no batismo. Então, se você crê, você vai seguir os ensinos de Jesus porque você ama Ele, não para ser salvo, né? Porque ninguém consegue cumprir tudo, ninguém consegue. E aí você é salvo pela fé, você vai fazer boas obras como agradecimento pela sua salvação. E não para ser salvo, entendeu? Mas sim porque Jesus já te salvou e para como agradecimento, entendeu? E como você crê em Jesus, então, essa salvação geral que Jesus fez na cruz, você se apropria dela, entendeu? Você se apropria dela. Jesus não trouxe a possibilidade de ser salvo, Jesus trouxe a salvação. Ele salvou a todos, mas nesse todos muita gente rejeita Jesus, né? E vai para o inferno. Então não rejeite Jesus, né? Aí a gente é diferente da católica e da evangélica nessa doutrina também, né? Justificação objetiva e subjetiva, eles não têm isso. Então assim, a gente não, infelizmente, é um caminho solitário. As nossas doutrinas, boa parte delas, talvez a maioria, estão presentes apenas na igreja luterana, porque por causa da nossa maneira de entender o solo da Escritura. A Bíblia tem que ser interpretada com a própria Bíblia. Então, se tem alguma coisa bíblica, como eu falei, a predestinação, a Bíblia fala em predestinação, eu creio em predestinação. Então, vou procurar explicação. Tem explicação? Não tem, então eu não vou explicar. Não vou explicar. Entendeu? Trindade. Praticamente todo mundo, toda a ilustração da Trindade é errada, né? Tem gente que coloca falando que a Trindade é como a água, ela existe lá em forma gasosa, sólida e líquida. Não, isso não é a Trindade. Aí você tem uma coisa só em três formas diferentes. Não, são três pessoas diferentes, mas estão em harmonia e sempre em concordância. São três pessoas, não é uma pessoa em três formas, são três pessoas. E aí, como é que você vai desenhar isso, explicar isso? É uma doutrina de Deus, não é nossa, então não tem como explicar. A gente não explica, né? A gente fala, eu creio e é assim, acabou. Então, é uma diferença grande, né? Porque as igrejas evangélicas e a igreja católica, a católica tem a escolástica, né? Eles batem o martelo em doutrinas pela razão, né? Então, tipo, a igreja católica fala que
você tem que seguir todos os sacramentos e todas as obras, né, que são exigidas para você ir para o céu. Então, nós não cremos nisso. Não existe salvação por obras, é pela fé. É pela fé. E somente pela fé, somente, né? Não é, aí você vê evangélicos também que tem que falar, eu acredito na salvação pela fé, mas não é só pela fé. Você tem que fazer obras. Senão você não é cristão de verdade. Se você pecar, você está sempre perdendo a salvação, né? Ou você nunca foi salvo, porque acredita em dupla predestinação. Se você faz coisa errada, você nunca foi salvo, entendeu? E para nós não é por obras, é só pela fé. Então o cara que fez coisa errada, ele tem a chance de um novo começo, né? Se ele crê em Jesus, é só pela fé, ele não vai perder a salvação dele, né, por causa disso. Só perde a salvação se você rejeitar Jesus, entendeu? E já os arminianos, os pentecostais e tudo mais, eles acreditam que você colabora com Deus. Metade da sua salvação é Deus, metade é você mesmo aceitando. Deus fez a parte dele, então ele possibilitou que você seja salvo. Aí você tem que escolher pelo seu livre-arbítrio a Deus e seguir a Deus pelo seu livre-arbítrio. Então é uma mistura de fé e obras, não é somente pelas obras, né? Então você tem isso também no calvinismo, né? Para confirmar que você é predestinado tem que ter obras, entendeu? A gente não crê isso. Então, assim, a gente está distante dos evangélicos também. Então, assim, a gente é um caminho solitário. Caminho solitário. Quer dizer que a gente é melhor? Não, mas o nosso entendimento da sola escritura, da Bíblia, no nosso entendimento da Bíblia, dentro do sola escritura, é diferente dos demais cristãos. Então, nossas doutrinas são diferentes. Então, nós não somos católicos, nós não somos católicos, mas nós somos evangélicos. Aqui, evangélicos totalmente diferentes dos evangélicos de hoje. A gente não crê igual, talvez a maioria das doutrinas evangélicas de hoje. Porém, naquilo que é fundamental, por exemplo, crer na Trindade, a gente não explica, mas crê. E a igreja pentecostal acredita, e a igreja católica a gente sabe que acredita, e outras coisas que são fundamentais, então são nossos irmãos em Cristo. Vocês não são seita, né? O calvinismo não é seita, o pentecostalismo não é seita, o catolicismo não é seita. São igrejas cristãs que, infelizmente, têm problemas se a gente analisa as doutrinas delas e práticas pela Bíblia, né? Então aí a gente vê problemas. Então a gente fica na nossa, fica solitário. Não vou brigar com as outras igrejas porque elas não têm a mesma doutrina que a nossa, né? A gente fica na nossa, mas acreditamos que tanto evangélicos quanto católicos são irmãos em Cristo, que seguem o caminho deles. Se a gente puder ajudar e tudo mais, a gente está aqui, mas abrir mão da nossa doutrina... Eu era muito ecumênico, hoje eu ainda acredito na questão ecumênica, acho que nós devemos, todas as igrejas, sermos uma, assim como Cristo é um, mas, assim, institucionalmente falando, isso não vai rolar. Nós não vamos ser uma igreja só institucionalmente falando, né? Uma única denominação cristã. Não vai rolar, cara. Porque a gente não tem amor pelos outros, né, cara? A gente não tem amor. Tipo, eu participava muito de evento ecumênico, né? Colaborava. Eu chegava em casa, via na rede social de que a minha igreja era uma seita. Que a IELB é uma seita porque a gente não dá a Santa Ceia para todo mundo. A gente tem a comunhão fechada, só dá a Santa Ceia para quem crê que ali é o corpo e o sangue de Jesus, entendeu? Então a gente... tá aí também outra diferença, né? A Igreja Católica acredita na transubstanciação. Ela fala que o corpo e o sangue se transformam, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue. Apesar dos acidentes, ou seja, a hóstia, o formato da hóstia, os ingredientes da hóstia, a farinha, tudo mais, são acidentes, ou seja, são elementos que não se transformam. Os acidentes não se transformam, mas tudo ali se transforma em Cristo, né? Então eles até têm sacrário para guardar uma hóstia lá e tudo mais. Nós não pensamos assim. E tem uma mentira sobre nós, que nós acreditamos na consubstanciação. Consubstanciação os elementos, o pão e o vinho, assume a mesma substância do corpo e do sangue. Então vira uma coisa só. Não acreditamos nisso, tá? Nós chamamos de união sacramental. Tá? A Confissão de Westminster, o calvinismo, também chama a Santa Ceia de união sacramental. É o mesmo nome, mas a doutrina é totalmente diferente. Os calvinistas acreditam na presença espiritual. Jesus não está nos elementos, não está no pão e no vinho. Jesus está nas pessoas. O céu se abre e Jesus vem nas pessoas e tem uma união mística durante a Santa Ceia, que é uma explicação racional, né? E nós rejeitamos qualquer explicação racional. E Jesus está nos elementos.
não é só em espírito, né, gente? Mas ele está lá no pão e no vinho. Então, é diferente. Tem evangélicos que acreditam que é memorial. Então, assim, a gente não tem como comungar na Santa Ceia com católicos nem com evangélicos, né? Tem os evangélicos ali no memorialismo, que ali é só um teatrinho. Jesus mandou fazer o teatrinho, mas não tem significância nenhuma, não tem significado nenhum, é só um memorialismo. Não tem, é só para lembrar de Jesus. Não traz nenhum benefício. Para nós, a Santa Ceia traz perdão e salvação. Né? Os calvinistas e outros evangélicos não, entendeu? Não perdoa e não salva. A Santa Ceia é uma ordenança, a gente faz porque Jesus mandou. E aí, no calvinismo, eles acreditam que Jesus se faz presente nas pessoas, né? Na sua natureza divina, porque a sua natureza humana está confinada no céu, ela não pode sair, porque é uma natureza humana, então ela não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E a gente não concorda com isso. A gente pensa que Jesus, tanto na natureza divina quanto humana, ele pode transitar por 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Ele está presente, ele é onipresente na sua natureza divina, e na sua natureza humana ele tem uma certa onipresença também. Se ele quiser aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, com a mesmo corpo e sangue, ele aparece. Então, assim, a Santa Ceia é uma espécie de parousia, é uma presença real de Jesus, assim como vai ser a parousia quando Jesus voltar. A gente já tem um gostinho da parousia, que é a vinda de Jesus, a presença de Jesus, né? Quando ele voltar, a gente vai ter a presença de Deus. Quando a gente toma a Santa Ceia, a gente já está sentindo um gostinho dessa presença que a gente vai ter quando Jesus voltar. Então a gente fica feliz, cara. Eu gosto muito da Santa Ceia também, porque eu até... meu cachorro tá querendo participar, né? Então, assim, não dá pra gente... A gente não é igual aos católicos, a gente também não é igual aos evangélicos, a gente é um caminho solitário, como disse o Hermann Sass. E a gente não pode ser hostil aos evangélicos nem aos católicos, eles são irmãos em Cristo. Lutero, por exemplo, ele falava que Calvino tinha um grande potencial, porque Calvino era novo quando ele assumiu lá, e Lutero já morreu pouco tempo depois, né? Mas antes de morrer, ele ouviu falar de Calvino, e ele falou, gente, fala para ele tomar cuidado com os sacramentários, que seriam esses que negam a presença de Cristo na hóstia e no vinho. Infelizmente, Calvino adotou a ideia dos sacramentários, então ele criou essa doutrina da presença espiritual. Então, infelizmente, isso distancia a gente, né? Então, assim, doutrinas, nós somos sozinhos. As outras igrejas não têm a mesma doutrina que a gente, não tem a mesma interpretação em muitos pontos. Em muitos pontos a gente pensa igual, né? A gente tem também as semelhanças. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre semelhanças, né? A gente tem muitas semelhanças. E o mais importante é que Cristo está em nós, entendeu? Está no calvinista, está no pentecostal, está no católico, está no ortodoxo e está em nós luteranos também. Então nós somos unidos a Cristo e em Cristo, né? Nós somos irmãos em Cristo. Então que a gente puder fazer de bom uns aos outros, a gente faz. Mas comunhão com outras igrejas fica difícil, né? Porque a gente é muito diferente. Nem com a católica a gente tem. Na católica a gente só se veste igual, vocês veem, é bem diferente. A gente não pede intercessão. Nós não temos um papa, né? Que eu estava falando, na nossa igreja, ela é sinodal, é congregacional, mas existe uma liderança central. Então, cada igreja tem sua própria autonomia, porém, ela responde para essa direção nacional. Então, a direção nacional tem que repreender, tem que ajudar, tem que cuidar da igreja local se estiver tendo problema. Mas, na maioria dos casos, as igrejas são livres, independentes, não tem isso. Elas só precisam subscrever o livro de concórdia para ser uma afiliada a IELB, né? Então, era afiliada a IELB, né? São igrejas filiadas, mas elas são independentes, entendeu? Então, tipo, a direção nacional não fica se metendo. Mas se elas precisarem de um apoio, precisarem de uma ajuda, nós temos essa direção nacional. Tem o distrital também, ou seja, tem instâncias que podem ajudar a igreja nos problemas dela. Ela não está sozinha, né? Nem as igrejas totalmente congregacionais. A Batista, por exemplo. Uma Batista não tem nada a ver com a outra. Então, se estiver passando por problemas, vai ser difícil resolver, porque não tem uma liderança central. Elas vão ter que resolver sozinho ou contar com a ajuda de outras igrejas mais batistas, mas
eles não são, não manda no outro, né? Então, tipo, é independente, uma é independente da outra, não tem ligação com a outra. Aí é uma coisa fraternal e voluntária de uma ajudar a outra, né? Nós temos essa direção nacional. Então, assim, apesar da gente ter o nome evangélico, tem muita gente que não gosta, prefere usar luterano. Eu também uso luterano, mas depende do contexto. Se a pessoa é evangélica, eu falo, não, eu sou evangélico também. Agora, se a pessoa não é evangélica, eu não sei se ela é católica, não sei o que for, eu falo que eu sou luterano. Que aí deixa a pessoa curiosa. O que é isso? Aí eu posso explicar. Agora, se eu falar sou evangélico, ela vai achar que eu sou igual à Igreja Universal, Bispo Macedo, Silas Malafaia, esse povo aí. Aí vai vindo, não tenho nada a ver com eles, cara. Nós luteranos não temos nada a ver com eles. Nem doutrinas, nem palavras e nem atitudes. A gente não tem nada a ver com esse povo aí que o pessoal acha que evangélico é tudo igual a eles, né? Os neopentecostais, por exemplo, não tem nada a ver com o neopentecostalismo. Então, assim, nós somos um caminho solitário, nós estamos sozinhos na doutrina, mas de braços abertos para acolher outros cristãos também como irmãos em Cristo, né? Acolher, ajudar. E nós não somos proselitistas. Então, assim, eu, por exemplo, no projeto DLC, eu ajudo muita gente, a gente faz devoção, a gente faz uma oração, eu dou de presente livro, Bíblia, essas coisas, para pessoas que são de outras igrejas. E eu só pergunto se algumas coisas da igreja para saber se a igreja é cristã de verdade. Sendo uma igreja cristã de verdade, eu jamais vou pedir para ela sair da igreja dela e ir para a luterana. Eu não vou pedir que ela sirva a Cristo ali naquele lugar mesmo. Eu só vou ajudar de modo fraternal como cristão. Minha ajuda é cristão, né? Como pastor posso ajudar. Mas não vou exigir que ela venha para a luterana. Ó, te ajudei, agora você tem que virar luterano. Não, continua na sua igreja, servindo a Deus na sua igreja. A gente não é proselitista. Católico também. Ah, eu sou católica. Continua na católica e pronto, acabou, entendeu? Mas se quiser se tornar luterano, vir conhecer, tiver curiosidade, vocês são muito bem-vindos, tá? Se quiserem se tornar luteranos, também voluntariamente, né? Mas ninguém vai falar para você, vira luterano na igreja luterana. Nós não somos proselitistas, entendeu? Mas estamos de portas abertas para você. Se você quiser só fazer uma visita e continuar na sua igreja, nós vamos ficar muito felizes também. Se você quiser se tornar luterano, também nós vamos ficar muito felizes também. O importante é estar com Cristo, entendeu? Seja na luterana, na assembleia, e que a igreja seja séria, né? Não seja essas igrejas piada aí de teologia da prosperidade, coaching, essas coisas. Não, essas aí, eles nem são cristãos, né, para nós. Esses nem são cristãos. Agora, igreja séria, cristã, pentecostal, tradicional, essas coisas. Se for uma boa igreja, continua lá que Deus vai te abençoar. Então eu apontei algumas diferenças, tá? Eu acho que tem mais diferenças ainda para falar, e a gente pode falar num outro vídeo. E deu mais de 50 minutos do vídeo, né? Então, só para terminar, se você quiser me ajudar, vou colocar meu Pix ali, tá? Não puder ajudar, não tem problema, o canal é de graça, mas eu não sou monetizado. E eu gostaria de ter mais estrutura, né, para trabalhar. Então, se você, no meu trabalho pessoal, né, trabalho da igreja, graças a Deus eu tenho minha remuneração, eu tenho tudo. Então, se vocês quiserem ajudar com o projeto da LC, vocês dão oferta na IELB, tá? Em alguma igreja da IELB, ou pega na internet o Pix da IELB e manda a oferta para a IELB. Se vocês querem ajudar com o projeto da LC que eu faço de evangelização. Agora, se você gostou do meu canal, do meu trabalho aqui no canal, e quiser me ajudar me ajudar com qualquer valor, eu vou deixar o Pix aqui embaixo, aí você pode mandar e eu agradeço, né? Vai ajudar bastante a gente, a equipe, principalmente na questão do canal, do andamento do canal, tá bom? Porque eu não sou monetizado, né? Então, tem investimentos que eu tenho que fazer e que eu não tenho dinheiro, tá? Fica com Deus, tá, gente? Deus abençoe. Amém.